Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa, Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora. Me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na tela da Band a partir das 11h30 da manhã. O nosso convidado do programa de hoje é o diretor-presidente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, e também presidente nacional da Associação dos Órgãos Delegados do Inmetro, o engenheiro Márcio André Brito. Engenheiro, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite aqui do Entrevista Coletiva. Seja bem-vindo à Band. Boa noite, Neto Cavalcante, boa noite, Eduardo Galvão, boa noite a todos que nos acompanham por meio da Band Amazonas. Nós que agradecemos a oportunidade para informar a sociedade dos trabalhos, das ações realizadas pelo governo do estado por meio do IPEM, que é o órgão delegado do Inmetro no Amazonas. O IPEM nos últimos dias foi muito acionado e muito falado, né? Teve aí na boca da população por conta da fiscalização em cima dos medidores de energia. Houve uma polêmica para saber se esses medidores estavam realmente cobrando de forma correta, o justo ali da população, e o IPEM foi em cima, na verdade já fiscaliza, né, por forma de rotina, mas divulgou dados preocupantes com relação a isso. Como é que tem sido esse trabalho e como é que está a programação com relação a isso, Márcio? Então, Neto, nós executamos uma atividade delegada, exclusiva e estatal da União, do Inmetro. Então, fiscalizamos os aparelhos que são regulamentados, os aparelhos de medição, assim como a balança, bomba de gasolina, os taxímetros e o medidor de energia. Então, o equipamento que realiza medição ou peso envolve fins comerciais ou está ligado à saúde, à segurança e ao meio ambiente, é competência do IPEM realizar essa fiscalização. Nesta esteira, iniciamos a fiscalização dos medidores de energia. Nós já tínhamos fiscalizados mais de 29 mil o ano passado e, a partir de janeiro, intensificamos esse trabalho. Houve realmente um grande clamor, né, com a instalação desses novos aparelhos, o que gerou muitas reclamações e denúncias por meio da nossa ouvidoria. A metodologia de fiscalização do aparelho convencional é diferente da fiscalização deste novo modelo. O convencional nós precisamos retirar e levar para o laboratório. O novo modelo, a fiscalização é em loco. Nós instalamos um padrão e acompanhamos pelo ciclo de 21 dias. E o que chamou realmente a atenção foi que entre janeiro e fevereiro nós identificamos mais de 30 aparelhos medindo em desacordo à legislação do Inmetro, num ensaio específico chamado exatidão, exatamente onde registra o quilowatts-hora, para saber se o consumidor está pagando o valor correto ou se há algum tipo de divergência. Esses aparelhos foram segregados, reprovados. O nosso plano de trabalho prevê uma fiscalização de 1.800 equipamentos por mês, então o trabalho vai continuar até dezembro, e nesse sentido, lavramos as penalidades previstas na lei. Especificamente nesses 30, estavam cobrando para mais ou para menos? E só para acrescentar, são dos novos ou dos já antigos medidores? São os medidores convencionais, os medidores antigos. Hoje nós estimamos mais de 1.300.000 residências que ainda utilizam esse medidor convencional. A Amazonas Energia instalou o novo modelo, mais ou menos uns 13 mil, até a suspensão judicial para cancelar essas instalações. Então foi o medidor convencional e nós realizamos o ensaio e foi identificado realmente em desfavor ao consumidor. Claro que o IPEM lavrou um auto de infração e deu um prazo de 10 dias para a empresa se manifestar, apresentar uma defesa, suas alegações, onde será julgado por nosso setor jurídico e definido qual tipo de penalidade. Pode ser uma advertência ou uma multa. Eduardo. O trabalho é feito também em parceria com outros órgãos fiscalizadores, como o Procon Manaus, Procon Amazonas, e nesse sentido existem muitas ações. Houveram e ainda existem em relação ao combustível, em relação à comparação de preços, ajustes de preços no valor dos combustíveis. Como funcionam esses relatórios produzidos, elaborados pelos órgãos? O diretor-presidente do Procon Amazonas esteve aqui,
Jário Frasch, informou que esses documentos, em comum acordo, cada órgão elabora o seu, é enviado ao Ministério Público. E ali, o que precisa ser feito, já que ele estando ali, é indicado que existe uma suposta fraude, um suposto indício, melhor dizendo, de formação de cartel, por assim dizer. O que é preciso fazer a partir daí para aquele documento seguir adiante e virar, então, um processo, um inquérito judicial? Alguém precisa ir lá e provocar? Então, Eduardo, na verdade, essa transversalidade é uma característica do governo Wilson Lima. Nossas ações são realmente de forma transversal. Então, os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, a Delegacia do Consumidor, a Defensoria Pública, já é praxe nós agirmos em parceria. Quando nós identificamos algum tipo de irregularidade, nós já temos as penalidades previstas pelas legislações do Inmetro. Mesmo assim, nós encaminhamos ao PROCON e ao Ministério Público para que eles tomem as devidas providências, considerando o Código de Defesa do Consumidor, considerando o Código Civil, e a maioria vira realmente procedimento, inquérito civil no Ministério Público. A partir daí, o Ministério Público age de ofício para investigar e convalidar todas as penalidades identificadas pelos órgãos técnicos. Márcio André Brito, o diretor-presidente do IPEM Amazonas, aqui na entrevista coletiva. A gente sempre pede para o nosso entrevistado contar um pouco também da sua história, falar um pouco da sua carreira. E daí eu queria saber um pouco, até para posicionar o pessoal de casa, né, com quem a gente está conversando aqui, que você falasse um pouco da sua história no serviço público, à frente do IPEM, até chegar ao cargo que ocupa hoje. Isso mesmo. Eu iniciei no IPEM com 17 anos de idade. Logo quando começou a faculdade de engenharia, logo no primeiro período, consegui um estágio e fui me envolvendo, fui passando por todos os setores, assumimos a fiscalização no Estado, a gerência e em 2011 chegamos à presidência do órgão. Então eu costumo dizer que eu preciso errar menos, né, porque foi meu primeiro e único emprego. Estou lá há 27 anos e há 12 na presidência do órgão. E quais são as atribuições do IPEM? A gente falou já aqui da questão do medidor de energia, né? O Eduardo puxou a questão do combustível. Quais são as atribuições? O que o IPEM traz de retorno para a sociedade? Olha, mais de 90% dos produtos do nosso dia a dia está diretamente ligado à nossa atividade. Imagina, todos aqueles produtos que são embalados na ausência do consumidor, ou seja, o consumidor chega no supermercado e já está lá 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Mas quem acompanhou aquela pesagem? Será se ali tem 1 quilo? Esse é o trabalho do IPEM. De forma preventiva, nós retiramos as amostras, levamos para o laboratório e damos essa satisfação à sociedade, se existe algum tipo de prejuízo e alguma fraude. Logo pela manhã, nós utilizamos o creme dental, tem lá 90 gramas. Depois, o shampoo, tem lá 100 ml. Todos os produtos da cesta básica. Nós realizamos essa fiscalização. E essa cobertura agora foi para o interior do Estado. Nós tínhamos uma grande dificuldade, que era realizar perícias e fiscalizar o interior do Estado, exatamente pela ausência de laboratório. Nós construímos 2 unidades fluviais, uma voltada para a pesquisa e a outra voltada para a fiscalização. Na verdade, é a reprodução do IPEM em cima da água. Ganhamos um prêmio, é a única na América Latina, que é um desafio tecnológico muito grande, você realizar medições, emitir resultados confiáveis, laudos, produzir multa com um cenário completamente adverso de um laboratório convencional. E nós conseguimos reproduzir tudo isso, levando cidadania, equilíbrio, concorrência justa ao interior do Estado. Então, todo o trabalho realizado na capital, hoje, também acontece no interior do Estado. Márcio, me permite, eu vou levantar aqui algumas questões e eu gostaria que você levantasse outras também, questões, quem sabe, polêmicas. O frango congelado, muitas vezes, muita água ali, né, muito gelo que pesa, a gente acaba pagando além no frango. Eu já acompanhei em reportagens também, por exemplo, o tijolo, que a gente compra o milheiro tijolo, vem no pallet,
não é tablet, é pallet. Pallet. E quantidade menor. Ele já vem todo embalado ali, tudo Como bonito. o contato daquilo depois que já E descarregaram aí na tua bem casa? foi acionado também para ver isso. Exatamente. Fizemos uma grande operação no polo das olarias, que fica ali do outro lado do rio, no Miranduba, porque recebemos denúncia que a entrega estava sendo feita a menor e com tamanho também diferenciado. Então, o tijolo, o bloco cerâmico, ele tem uma padronização para ser fabricado e comercializado no país. E nós, por meio das perícias, identificamos um tamanho menor. Ora, se a população, cidadão compra 2 milheiros, 3 milheiros de tijolo para fazer sua casa e não recebe no tamanho padrão convencional, vai ter que fazer uma compra adicional. Ou seja, houve ali um prejuízo. E vai xingar o pedreiro, né, que fez um orçamento. Quebrou furado. meus tijolos. Quebrou o tijolo. E, na verdade, era o tijolo que estava sendo fabricado com valor menor. Mas também na área da construção civil, nós fiscalizamos o cimento, a quantidade e todo o material elétrico de baixa tensão. Então, cabos e fios, e isso é interessante, porque nós reprovamos mais de 5 marcas de cabos e fios elétricos. Isso é um risco potencial que fica difícil o consumidor identificar, porque está dentro da parede. Então, quando você vê um cimento com problema, dá indícios, aparece rachadura. E quando esse fio de cobre, esse cabo, ele está reprovado e aquece e provoca um curto-circuito e às vezes um incêndio. Quer dizer, E são as maiores causas de maiores- Mas, incêndio, presidente, né, tá, incêndio. reprovaram 5 marcas, como mencionado agora. E o que acontece? Vocês vão lá, colocam um rótulo que chancela que está negado à venda, você tira da prateleira. Imediatamente nós segregamos e apreendemos todo o lote. A fiscalização ela acontece por amostragem, mas que significa aquele lote. Então nós retiramos todas as 5 marcas do mercado e fiscalizamos a indústria. Encontramos 2 indústrias aqui do Amazonas também reprovadas. Então foi lavrado o auto de infração, uma multa e nós estamos acompanhando a fabricação da nova linha para verificar se realmente existe, está dentro dos padrões definido pelo Inmetro. A questão do frango ela é muito interessante, porque nós encontramos também essas práticas, muito gelo. Então o consumidor, quando chega em casa que há o degelo, o peso fica muito menor. A quantidade de água é definida pelo Ministério da Agricultura, que define um percentual. Os ensaios realizados pelo IPEM, nós fazemos o degelo completo. A informação que está na embalagem tem que ser o peso real. E encontramos também divergência. A cesta básica é um problema sensível. Nós sabemos que principalmente a farinha perde um pouco a umidade, né? E às vezes diminui o peso, mas todas essas situações se enquadram às tolerâncias. Então, o que nós fiscalizamos... A margem de erro. Exatamente, nós fiscalizamos o peso correto ou a tolerância, considerando o nosso clima, o nosso transporte, e quando apresenta um resultado além da tolerância, como foi o caso dos medidores de energia, está caracterizado tecnicamente que há uma não conformidade. Nesse caso, quando identificado o erro, faltou tijolo, faltaram aí uma centena, 100 tijolos faltaram. Existe a notificação para a olaria, para o material de construção e ele é obrigado a repor ao consumidor final? Isso, nós fiscalizamos tanto a olaria como o ponto de venda. Então, quando acontece no ponto de venda, nós pedimos a nota fiscal para identificar qual foi a olaria que fez a entrega. E o auto de infração é para os dois, porque ele também é solidário. Então, assim como na história dos fios. Assim como a história dos fios, né? Tanto o vendedor quanto a fábrica. Exatamente. Ele é autuado, né? Por meio da nota fiscal, nós vamos rastrear e identificar quem foi que embalou, quem foi que produziu em desacordo da legislação. E as multas são muito pesadas. São muito pesadas. As multas elas podem chegar a 5 milhões de reais. Inicia com 12 mil reais. Ou seja, uma não conformidade formal. Ou seja, não apresentou uma etiqueta, né, ou uma grafia. Há a previsibilidade de aplicação desses valores. É bem verdade que a orientação do governador é não multar no primeiro caso. Nós fazemos sempre um trabalho bastante educativo, levando, porque às vezes o problema é a comunicação, principalmente no interior do estado. Nós baixamos o índice de irregularidade cerca de 22%. Depois de uma grande campanha educativa. É o bom senso por parte dos Ou seja, órgãos. o que existia era a desinformação. Era o comerciante no interior que colocava a balança numa posição errada, que às vezes estava inclusive contra ele. Era
existem nossos municípios de fronteiras e ali ainda entra muita coisa, brinquedo, preservativo, capacete que não é regulamentado pelo Inmetro. A partir desse trabalho, o próprio comerciante já não compra mais. Quando vão oferecer, eles não vou, porque não é certificado, eu vou ter problema com o IPEM. O IPEM já passou aqui e me orientou. Então, nós apostamos muito na educação, em nivelar e corrigir o mercado. Engenheiro Márcio André Brito, diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, aqui na entrevista coletiva. A gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o engenheiro Márcio André Brito, diretor-presidente do IPEM Amazonas. No primeiro bloco, a gente já discutiu algumas das pautas que são mais recorrentes no IPEM, mas o IPEM é um órgão que também é muito demandado em comemorações sazonais, né? A gente tem no nosso comércio algumas datas que são marcantes, em que enchem o comércio de produtos e o consumidor vai em busca. A gente está, inclusive, agora, 2 dias do Dia do Consumidor, mas também está chegando a Páscoa, né? Muito chocolate aí nas prateleiras. Inclusive, Eduardo, não sei se você já pesquisou os preços, viu? Tá de assustar. Ainda não pesquisei, não. E aí precisa a quantidade de chocolate que diz lá na embalagem, tem questão de brinquedo dentro, que precisa ter o selo do Inmetro. Essa época também demanda bastante trabalho de fiscalização do IPEM, né? É verdade, Neto. Nós, quando pactuamos o nosso planejamento anual com o Inmetro, definindo todas as nossas metas, nós precisamos contemplar as épocas, né? Então, existem produtos que só aparecem naquela época. Está se aproximando a Páscoa e o mercado fica aquecido. Ora, o ano passado, nós encontramos marca nacional reprovada. Estava lá, 400 gramas na embalagem. Depois dos ensaios, só tinha 280 a 300 gramas. O consumidor pode pensar, mas só era 100 gramas. Nós pedimos a nota, foram mais de 7 toneladas que foram entregues aqui em Manaus. A fraude gerou um prejuízo de quase 2 milhões de reais. Então, quando você olha pontualmente, parece pequeno, mas quando considera todo o período que esse produto vai estar exposto, você vê que é bastante significativo. E o IPEM intensifica nessas épocas a fiscalização, assim como os ovos de Páscoa, para verificar o peso e o brinquedo, porque existem brindes e esse brinquedo tem que ser certificado pelo Inmetro. Nós encontramos brinquedos travestidos, na verdade, armas travestidas de brinquedo, brinquedo com metais pesados, brinquedo com ponte aguda, brinquedo, nós fazemos um ensaio, Neto, no laboratório que simula a garganta da criança. Então, o brinquedo não pode soltar a parte pequena que passe por esse equipamento. E nós encontramos muito. É muito comum uma criança até 5 anos de idade brincando, quebrar o brinquedo e causar um tipo de sufocamento. Inclusive, no Rio Grande do Sul, houve um óbito em relação a isso. Então, nós estamos vigilantes nessa questão do peso e dos brinquedos. Assim como o Dia das Crianças, assim como o Natal, os panetones, existem produtos que também são regulamentados pelo Inmetro e estão aí com uma demanda aquecida nessas épocas definidas durante todo o ano. Como são feitas essas ações? Vocês precisam receber uma denúncia, vocês são acionados. No caso da Páscoa já é de imediato, irem até pontos. Como são escolhidos esses supermercados, digamos? Grandes redes, pequenos, todos entram na mira do IPEM? Nós fizemos um planejamento, nós temos 12 equipes distribuídas na capital. Então nós distribuímos a cidade, dividimos a cidade em zona e por segmento. Nós fiscalizamos no ano passado mais de 60 mil balanças, o que significa dizer que o IPEM visita cerca de 87% dos estabelecimentos da cidade de Manaus. Isso é uma cobertura muito alta, muito alta. Em relação ao posto de gasolina, nós fechamos os 100%, porque é difícil, acontece, uma equipe de fiscalização passar e um comércio está fechado, ou então não ter balança, mas é impossível o fiscal não ver um posto de gasolina. Então, como todos os postos existe já o referenciamento, no posto de gasolina é 100%. E nas balanças, no comércio, nós atingimos 87% de visitação. Isso é significativo e isso é preventivo, isso é para cumprir o nosso plano de trabalho. Além disso,
nós temos as nossas denúncias, por meio da nossa ouvidoria, que é aquela fiscalização mais dirigida, né? O consumidor já dá todos os indícios e, geralmente, o consumidor tem razão. É muito comum, na nossa ouvidoria, o consumidor abastecer num posto próximo de casa. Então, ele sabe mais ou menos onde o ponteiro chega, onde está aquele indicador. Ele coloca R$100 ali e sabe. Roda tantos dias. Roda tantos dias. E nós recebemos muitos relatos. Olha, eu fui abastecer num outro posto, botei os mesmos R$100 e o ponteiro não subiu. Ali é um indício. Ali é um indício que essa bomba pode estar, sim, com algum tipo de irregularidade. O que nós orientamos o consumidor é que seja simples. Chegando no posto de gasolina, primeiro verifique se a bomba está zerada. Porque acontece também de o carro abasteceu R$50, saiu. O próximo, se houver algum tipo de má-fé, o frentista não zera essa bomba. Então você pede R$200, mas já começou com 50. Então é importante. Perdeu 50. É importante o consumidor, ao abastecer, eu sei que a correria do dia a dia, a gente acaba não fazendo isso, mas nós temos que internalizar. Olha, ver se a bomba está zerada. Veja se tem o selo do Inmetro, aquele I do Inmetro, bastante conhecido, com 1 ano de vigência, significa que o IPEM, de forma preventiva, já fez a aferição daquela bomba. E mesmo assim, se achar que o ponteiro não subiu, que achar que tem algum tipo de irregularidade, o posto é obrigado a fazer uma aferição na hora. Peça o cupomzinho fiscal, pelo menos. Exatamente, até para evidenciar que houve a transação comercial. E todo posto tem um aferidor, que também é calibrado pelo IPEM. E o frentista é obrigado, ou o chefe de pista, ou o proprietário, realizar essa medição na hora. A informação é simples, não é nada muito técnico. Ele vai retirar 20 litros e lá tem um visor com o número 0. Ora, esses 20 litros tem que chegar no 0. Se não chegar no 0, você, como consumidor, como cidadão, flagrou uma fraude, uma prática enganosa. E esse exemplo nós damos para todos os produtos. Balança, se perceber que aquela balança está pesando errado, verifique se tem a marca do Inmetro, um produto que está muito leve. São indicadores do dia a dia que o próprio consumidor percebe. E às vezes, por isso que nós agradecemos muito, Neto, o convite, porque é uma oportunidade ímpar de passar essas informações técnicas, mas com uma linguagem simples. Porque o que nós ouvimos é que às vezes a população sabe que foi lesada, desconhece que o Estado tem um braço, uma estrutura pronta para atendê-lo e fica com aquele sentimento, né, que houve aquele prejuízo. Com essas informações e a audiência do programa, nós conseguimos fazer com que a população nos ajude a cumprir a nossa missão. Presidente, como é que a gente chega lá no IPEM? Como é que Exato. Como essas denúncias vão chegar até vocês? Isso. Nós temos a nossa ouvidoria, né? A ouvidoria do IPEM. O número é o 0800 092 2020. Além da ouvidoria, nós temos o nosso site, que é o ipemamazonas@hotmail.com. E nós temos as redes sociais, todas, @ipemamazonas. Então nós recebemos muita coisa pelas redes sociais. E às vezes, na hora, o consumidor percebeu que está sendo prejudicado, ele bate uma foto ali na hora, ele já posta, marca o IPEM, e como nós temos equipes nas zonas da cidade, a central de fiscalização já pede para uma equipe ir lá verificar se existe, se procede ou não. É um trabalho muito dinâmico, né? E como nós já fazemos há muito tempo, nós temos a expertise para chegar e atender todas as denúncias. O IPEM tem uma relação com taxistas também, né? Fiscaliza o taxímetro. E aí, provocando com relação a isso, me surgiu aqui se já existe ou se já houve algum tipo de provocação para fiscalizar o aplicativo que dá ali o valor da corrida também. Mas primeiro falando do taxista. O taxímetro também é regulamentado, né? Nós fazemos a aferição anual ou quando a prefeitura fornece um aumento de tarifa, nós temos que trocar todos os chips dos taxímetros com essa nova tarifa. E em relação ao taxista, tem um fato curioso. Nós recebemos, por muito tempo, a denúncia de uma pessoa que pagava o seu valor para o trabalho e passou a pagar um valor muito maior. E nós realizamos os ensaios, a perícia, e sempre dava ok. Sempre dava ok. De tanta reclamação do mesmo táxi, nós decidimos fazer uma análise. E pasme, Neto, Eduardo, a fraude estava no botão do freio de mão. Então, o consumidor nunca ia perceber,
Ali Nós- o que ele fez? Ele fez uma conexão, uma onde gambiarra. durante a viagem ele fazia um movimento no botão do freio de mão e o taxímetro trabalha com pulsos. Ele tem que dar um pulso a cada 100 metros. O taxímetro dava 2, 3, 4 pulsos. Então, para você ver a expertise para o lado ruim. Né? Então, o consumidor, quando ele reclama, porque ele está acostumado a pagar aquele valor, ele tem razão. Em relação aos aplicativos, o Inmetro já criou um grupo de trabalho e já está regulamentando para que seja feita a certificação do software que define a distância e a corrida. O Inmetro, logo, logo, vai delegar para os estados, que é o IPEM, para fazer também essa fiscalização. O brasileiro é um gênio, né? Pena que muitas vezes usa para o mal. Neto Cavalcante acaba de me perguntar sobre os taxistas, sobre os aplicativos, mas como fazer valer a lei? Eu acabar de tomar um golpe e me sentir lesado. O que fazer? O que eu posso ter ao meu favor além da denúncia? Eu vou ter aquele dinheiro ressarcido, o que eu posso fazer? Eu não quero só multar aquele profissional, eu quero que ele não trabalhe mais essa área. O que acontece de forma judicial contra aquela pessoa? Existe esse procedimento? Até onde vai o poder do IPEM nesse sentido? É aquele ponto que nós falamos da transversalidade. Então, no momento que nós passamos a trabalhar de forma integrada, os órgãos complementares passam a atuar. Então, quando o IPEM reprova, emite o auto de infração, aplica a multa e esse processo é encaminhado ao PROCON, o PROCON vai agir diretamente para que o consumidor seja ressarcido dos seus direitos, para que não haja mais nenhum tipo de penalidade. E assim, a defesa do consumidor, que vira um inquérito, né, com inclusive possibilidade de prisão. Então, há um desdobramento em favor do consumidor. Por isso que é importante o consumidor exercer a sua cidadania, exercer o seu direito e denunciar. Agradecer ao Eduardo Galvão pela participação mais uma vez aqui na entrevista coletiva. Obrigado. Lembrar o número aqui, 0800 092 2020. Funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. É tão fácil que ele falou uma vez aqui, eu já segurei em mente. Agradecer mais uma vez o engenheiro Márcio André Oliveira Brito, diretor-presidente do IPEM e presidente da Associação Nacional dos Órgãos Delegados do Inmetro. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na entrevista coletiva. Nós que agradecemos, Neto, nós agradecemos, Eduardo. É uma oportunidade importante e o IPEM está à disposição do Grupo Bandeirante, da sociedade, para que atenda toda e qualquer denúncia em relação a pesos e medidas regulamentados pelo Inmetro. Lá no Distrito Industrial, atende presencial também o público ou só mesmo pelos canais? Sim, nós estamos ali próximo da Fundação Paulo Feitosa. O horário de atendimento de 8 às 14 horas. Então pode ser sim de forma presencial. Obrigado mais uma vez. Obrigado você também de casa que ficou com a gente até esse horário aqui no Entrevista Coletiva. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá!